Boa tarde, senhores e senhoras, deputadas que se encontram ainda no plenário, deputado Sandro, que preside essa sessão. É com muita tristeza que a gente repercute nessa tarde mais uma mulher que foi vítima de violência familiar e doméstica contra as mulheres, a soldado de nossa Polícia Militar, Raquel Marques Moreira Gomes Pires, de 32 anos, em Ataíde, Vila Velha. E a desculpa é de que a mulher, a alegação do agressor, é de que a mulher, ela teria cometido suicídio e alvejado o também PM, que namorava e vivia junto com esse soldado. Nós estamos no mês de março, dia 8, é o Dia Internacional em que nós discutimos as questões das mulheres, em favor das mulheres. E nem bem o mês acabou, nós estamos vendo a cada dia que, mesmo tendo um dia internacional para discutir a violência familiar e doméstica, a violência contra a mulher, as questões das mulheres, as mulheres continuam sendo vítimas de violência, tendo a sua vida retirada precocemente por conta de problemas passionais, por conta e quem são os algozes? Seus maridos, namorados, ex-namorados, ficantes, ex-ficantes, ou seja, sempre uma pessoa bem próxima é que agride e que mata a mulher. Nós vamos estar vigilantes. Quero aqui estar informando a família que, enquanto mulher, nós vamos estar vigilantes nessa casa para que os fatos sejam devidamente apurados, para se verificar se realmente foi um suicídio que levou essa mulher a chegar ao desespero de tirar a própria vida, ou se ela foi alvejada pelo seu companheiro e que hoje, como ela está morta e só tinha os dois no apartamento, joga a culpa para cima da mulher. Mas eu acredito na nossa perícia técnico-científica e ela aponta com muita isenção, que se realmente, de quem realmente é a culpa, de onde partiu esse disparo e como ele aconteceu, se acidentalmente ou criminosamente. A nossa perícia, ela, apesar de faltar muitos instrumentos, mas ela é muito qualificada, os técnicos de nossa perícia são muito qualificados e com certeza serão capazes de estar indo a fundo nas investigações para determinar o culpado da morte de mais essa mulher, da Raquel, que muito jovem deixa o convívio da família, de filhos, mãe de 3 filhos, a Raquel era, e das pessoas que conviviam com a Raquel, de seus amigos, numa morte tão precoce, tão inexplicada e que merece uma investigação profunda. Quero aqui também falar sobre a questão da reforma da Previdência, aproveitar esse tempo que me resta para estar falando da reforma da Previdência. Eu sou trabalhadora da Vale há muitos anos e no movimento sindical nós lutamos muito, nossos antepassados e a gente, quando ingressou na Vale em 1975, desde 78, que eu milito no movimento sindical ferroviário, mais precisamente em 96, quando presidi pela primeira vez a instituição, o Sindicato dos Ferroviários do Estado do Espírito Santo, em Minas Gerais, me consagrando como a primeira mulher a presidir aquela entidade e ser reeleita por 3 mandatos consecutivos. Quero aqui deixar claro de nossa posição veemente contra esta reforma da Previdência, que só visa prejudicar, só visa sacrificar sempre os mesmos, os trabalhadores. Sempre os trabalhadores são penalizados com algumas ações do governo federal, no sentido de fechar os ralos, no sentido de fechar a porta depois de roubado, e aí alguém tem que entrar com recurso, alguém tem que ser penalizado, e sempre o penalizado é o trabalhador. É inadmissível que a nossa geração, que essa casa assista este crime calada, que essa casa não se manifeste com mais contundência
junto à nossa bancada federal e toda ela, para não permitir essa afronta às futuras gerações. A nossa ainda, porque talvez muitos de nós que estamos aqui nesta casa não seremos atingidos. Alguns já fazem jus à aposentadoria. Mas as pessoas mais jovens que aqui estão, as pessoas mais jovens de nossa sociedade, nossos filhos, nossos netos, os trabalhadores que hoje estão entrando nas empresas no mercado de trabalho, serão frontalmente atingidos. E aí eu pergunto, quem na construção civil vai empregar um pedreiro depois que ele tiver com mais de 60 anos de idade? Nós corremos o risco de ter um exército de homens e mulheres já cansados pela idade, com idade avançada e passando por dificuldades, porque não conseguirão atingir as suas aposentadorias. E no momento que mais precisam de ter aposentadoria para garantir a sua saúde, para garantir a sua manutenção. Pessoas que trabalharam a vida inteira, uma vida inteira de luta, de trabalho, de labuta, ganhando salários baixos, sequer terão condição de se aposentar para poder, no final de suas vidas, já lá bem mais idoso, que não consegue, muitos não conseguem exercer a atividade para a qual desempenharam a vida toda, porque já estão desgastados pelo tempo. Essas pessoas, elas se veem agora na rua da amargura, sem poder se aposentar. E olha, isso tudo pela pressão de um Congresso, alguns determinando a vida de todos os brasileiros, mas as empresas, que são as responsáveis por fazer também a arrecadação da parte delas para o INSS, não é cobrada como é cobrado hoje esse ajuste, essa reforma na Previdência, que só visa prejudicar a parte mais fraca, que é o trabalhador. Aonde que está o governo, que não vai para cima das empresas, para poder cobrar das empresas o que ela deve? E a Previdência, e os institutos hoje que são os responsáveis pelas aposentadorias dos servidores públicos, que é onde os servidores públicos de altíssimos salários, como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como os cargos de alto escalão do Poder Executivo, de secretários, como a própria Assembleia Legislativa, como os deputados federais, senadores, presidente da República, governos de Estado, estes também fazem parte desta questão, desta Previdência, que não é feita pela Previdência Social, que é a da maioria dos brasileiros, mas o cofre é o mesmo. O cofre é o mesmo. E para esses servidores de alto escalão, privilegiados, para eles uma aposentadoria gorda, deputado Sandro. Uma aposentadoria que sangra os cofres do país, os cofres federais e estaduais, como Procuradoria-Geral da União, como Procuradoria-Geral do Estado, como procuradores, como promotores, como juízes, desembargadores. Aqui falam no geral, e não estou aqui querendo ser contra nenhuma categoria não, porque todos merecem o nosso carinho, o nosso respeito e têm muito valor. Mas se tem que fazer algo, tem que fazer com todos, porque não pode haver um beneficiamento para o servidor público e para a maioria das pessoas que recebem e que no final as aposentadorias são realizadas pela Previdência Social, tem um teto máximo. Esse teto não passa de 5 mil e uns quebradinhos, mas tem tetos estratosféricos neste estado e neste país. Tetos de mais de 30, 40 mil reais, que a Previdência, essa Previdência, que não é a Previdência Social, que são os institutos, né, pagam para aqueles profissionais que são estatutários. E este cofre é um cofre só. Apesar das contas serem separadas da Previdência Social, dos institutos, mas é dinheiro do Estado, não tem pé de dinheiro, é dinheiro do governo federal. O cofre federal dos recursos, ele é um só, e ele precisa ser igual para todos os brasileiros. É inadmissível que um brasileiro possa ter uma situação muito vantajosa
diante da aposentadoria e a maioria dos brasileiros ficam em situação miserável e em condições desvantajosas, precárias na aposentadoria. Eu vou, daqui para frente, deputado Sandro, que preside essa sessão, disserrar sobre esse tema, porque nós temos que nos insurgir contra essa reforma da Previdência, porque se a gente não se insurgir, a porta já está escancarada e aí nós não teremos mais o que fazer depois que essa reforma passar. E ficaremos com a geração que tem um legado nefasto de toda uma população de pessoas que não conseguirão mais se aposentar no nosso país. Então fica aqui o meu chamamento a toda essa casa para se posicionar e fazer gestões junto à nossa bancada federal para que a gente também se insira nesse debate.